Olá, estudantes! Como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. Hoje falaremos sobre um tema tão legal, eu acho que vocês gostam, eu amo esse tema, hein? Fábulas. Quem aí gosta de ouvir uma fábula, de ouvir uma contação de histórias? É sobre isso que iremos falar, tá certo? Antes, de que forma podemos assistir a essa aula? TV, celular, tablet, computador, lá na TV Nova Nordeste, canal 22.2. Lembrando que nossas aulas começam às 9h30 e tem reprise às 18 horas. Se você não puder assistir pela TV, você pode nos acompanhar pelo YouTube. Entrando, você digita lá na lupa Educa Recife, encontra o nosso canal e por lá você pode assistir todas as nossas aulas, não apenas as de hoje, tá? Todas as aulas estão por lá. Também tem a opção do aplicativo. Você já baixou o aplicativo no seu celular? Olha aqui, ó, o QR Code na telinha. Mira teu celular para o QR Code, baixa o aplicativo. Por lá você pode assistir às aulas, participar, mandar sugestões, mandar até beijinho para a gente. Quem está lá no aplicativo é a professora Kátia. Bem-vinda, professora Kátia. Obrigada, professora Keise. Já estou aqui aguardando a participação de todos os estudantes do terceiro ano. Essa turminha é bem participativa e conto com vocês. Até daqui a pouco. Isso mesmo. Conosco também é Helena, intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Helena. Vamos lá, gente. Vamos ao início. O que são fábulas? Já vimos esse assunto. E eu acho que você lembra, mas se não lembrar também não tem problema, a gente está aqui para revisar, não é? Olha só, fábulas são histórias que podem ser escritas ou contadas oralmente por alguém. Sempre há uma lição de moral ao final de cada fábula. Então, as fábulas são narrativas curtinhas. O que são narrativas mesmo, professora? Narrativa é quando você narra alguma coisa, quando você conta alguma coisa. Então, narrativa é uma história. São histórias curtinhas, de caráter ficcional. O que isso quer dizer? Quer dizer que são histórias criadas, inventadas, tá certo? Elas não são reais, elas não aconteceram de verdade. Até porque, na fábula, os personagens são animais que têm comportamento humano. E será que na vida real é assim? Será que o seu cachorrinho fala com você? Não. Ele pode até agir de uma forma que você entenda. Você sabe quando ele está chorando, você sabe quando ele está com fome, não é? Mas ele não fala, ele não chega para você e diz: "Oi, Rian, tô com fome, cadê minha ração?" Ele não faz isso, não é? Já na fábula, os animais falam como seres humanos, agem como seres humanos, tá certo? Em que época surgiu a fábula? Deu uma enrolada aqui na minha língua agora, hein? A fábula surgiu no Oriente e foi desenvolvida por um escravo chamado Esopo, que viveu no século VI a.C., na Grécia Antiga. Ou seja, ele viveu há 600 anos antes do nascimento de Cristo. Olha quanto tempo, não é? E Esopo era um escravo, ele gostava de de contar histórias que trouxessem um ensinamento moral, que trouxessem uma lição para alguém. Então, ele criou essas fábulas, ele desenvolveu e por isso que ele é considerado o pai das fábulas. Certo, gente? As fábulas têm um caráter moral e educativo, trazendo ensinamento sobre a vida cotidiana. Como ela tem sempre uma lição de moral ao final da história, a gente sempre aprende alguma coisa com a fábula. Então, ela acaba tendo também o quê? Um final, um caráter educativo. Ela nos ensina algo, tá certo? A respeito da nossa vida, do nosso dia a dia. Vida cotidiana é o dia a dia, é o que a gente faz todo dia, tá certo? Quais são as características das fábulas? Como eu já disse, nas fábulas, os personagens sempre são animais e eles apresentam um comportamento humano.
A narrativa sempre é contada na terceira pessoa. O que isso quer dizer, professora? Você lembra na nossa aula de verbos, quando falamos sobre os tempos verbais, o verbo na primeira, não é? Primeira conjugação, segunda, terceira conjugação, e nós vimos os pronomes, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, eu é a primeira pessoa, é quem fala. Tu é a segunda pessoa, é com quem eu falo. Ele ou ela é a terceira pessoa, de quem a gente fala. Então, as fábulas são contadas sempre na terceira pessoa, tá certo? Ele ou ela. Por que isso? Porque quem está contando a fábula, o narrador, ele não participa da história. Por ele não participar da história, a história sempre é contada na terceira pessoa. Então, eu, por exemplo, contando uma história para vocês, eu não vou falar assim, eu fui à floresta, eu vi o coelhinho. Não, porque eu não participo da história. Eu sempre contarei de que forma? O coelho estava na floresta, encontrou o ratinho, encontrou o jabuti, entenderam? Então ele, o coelho é ele, o jabuti é ele, perceberam? A águia é ela. Então isso é uma narrativa, uma contação na terceira pessoa. Você está entendendo? Professora Kátia, se alguém comentar alguma coisa, me fala, tá? A Dalgisa já está aqui marcando presença, dizendo oi, tia. Oi, Adalgisa, fica ligadinha que hoje tem uma história muito legal, uma fábula bem legal, tá? Olha só, também existem várias versões para a mesma fábula. Porque lembra, no início da aula, quando eu falei que as histórias, as fábulas, elas são passadas oralmente, de boca em boca, não é? Também escritas, mas muitas histórias também são transmitidas de forma oral. Então as pessoas acabam mudando a versão da história. E elas surgiram há muito tempo, gente. Lembra quanto tempo que a fábula surgiu? A Dalgisa, eu contei no início da aula, olha só, elas foram desenvolvidas por Esopo há 600 anos antes do nascimento de Cristo. Cristo nasceu há quanto tempo? É o ano que nós estamos, 2022. Então, Cristo nasceu há 2022 anos. Imagina 600 anos antes disso. Muito tempo, não é? Então, as histórias acabam mudando realmente. As pessoas que contam mudam as versões, tá? Existe também uma característica muito forte nas fábulas, que são os personagens tipo. O que isso quer dizer? É a respeito da coletividade. Exemplo, em toda história, em toda fábula, o leão sempre é o que detém o quê? A força. O leão é sempre o mais forte, é sempre o rei da selva, não é assim? Sempre que você escuta leão em uma história, ele não tem essa característica forte de ser o rei da selva, de ter a força? Isso significa personagem tipo. Aqui, a raposa. A raposa é sempre aquela esperta, a que é a mais astuta, mais esperta, sabe? A coruja. Geralmente a coruja é a detentora da sabedoria. Em toda história, em toda fábula que você ouvir, se tiver uma coruja, a coruja é a sábia. Geralmente representam a coruja até com um par de óculos, não é? Vocês já viram isso? O jabuti, geralmente é o persistente, é o que não desiste das coisas. O coelhinho, geralmente é o mais indisciplinado, é o mais trelozinho. O ratinho é o mais ingênuo, não é? O que tem uma pureza muito grande, o que não vê maldade nas coisas, igual a várias pessoas que eu conheço. Agora é a sua vez. Aqui, o gatinho. E ali... Não, gente, desculpa. Essa frase aí eu acabei colocando, era para eu ter colocado em outro slide, tá? O gatinho, geralmente, em algumas fábulas, eles são bem terríveis. E aí, essas características aí que eu falei para vocês,
Vamos ver aí nessa história que eu vou contar, tá? Era uma vez o ratinho, o galo e o gato. Vamos ouvir aí essa história. Certa manhã, um pequeno rato saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa na roça. O ratinho, ao chegar nessa casa, examinou tudo minuciosamente, detalhe por detalhe. Farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, o ratinho notou no terreno um certo animal de belo pelo, que dormia sossegado ao sol. O ratinho então aproximou-se dele e farejou, sem receio nenhum. Nisto, aparece um galo que bate as asas e canta. O pequeno rato, por um triz, não morreu de susto. Continuando. Arrepiou-se todo e correu como um raio para a toca. Lá contou à mamãe as aventuras do seu passeio. Observei muita coisa interessante, mamãe, disse ele. Mas nada me impressionou tanto como 2 animais que vi no terreiro. Um animal de pelo macio e ar bondoso seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. E lamentei que ele estivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. A mamãe rata assustou-se e disse: Como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é o terrível gato. Que sorte que ele estava dormindo. Se o gato estivesse acordado, poderia dar uma bocada em você e te comer. Já o outro bicho, barulhento, espantado, de olhar feroz e crista rubra, era o galo, filhinho, uma ave que nunca fez mal a ninguém. Esse galo salvou a sua vida. As aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que quem vê cara não vê coração. Gente, vocês perceberam, entenderam a história? O ratinho foi visitar um terreiro e lá tinha um gato dormindo e um galo acordado. O ratinho achou o gatinho lindo, pelo macio, carinha de anjinho. Olha só. Só que se esse gato tivesse acordado, seria tão lindinho assim para ele? Não, não é? O gato iria fazer o quê? Iria dar um bote e iria comer o ratinho. Já o galo que ele viu cantando, todo altivo, todo, não é, com suas penas coloridas, o galo foi quem salvou a vida do ratinho. Cantou para que o ratinho corresse, se afastasse do gato. Mas o ratinho achou o quê? Achou que o galo era o bravo. E não é. Então, essa é a lição que a gente tem que, levar para a nossa vida. Quem vê cara não vê coração. As aparências enganam, não é assim? Às vezes até no nosso meio mesmo encontramos alguém que a gente acha que é chato, que a gente não quer ser amigo, não é assim? Porque acha que a pessoa é muito séria, é muito metida, e aquela pessoa é tão legal. Já tem outra pessoa, que é muito alegre, que vive cantando, vive contando piada, e você olha e diz, eu queria ser amiga daquela pessoa. Mas aí essa pessoa é o quê? É chata, não é? Quando você conhece de verdade e vê que aquela pessoa é chata. Então, olha só a lição de moral que essa história traz pra gente. As aparências enganam. Quem vê cara não vê coração. Isso já aconteceu com você? De você se enganar com alguém? De você, assim como o ratinho, não é? Que achou o gatinho tão bonzinho porque ele estava dormindo. E aí você se engana com alguém também. Você acha que a pessoa é muito legal porque você não conhece. E depois, quando você conhece,
Você vê que não era nada daquilo que você pensava. Do mesmo jeito, o contrário. Você acha que alguém é muito chato. E aí, quando você conhece, não é. É uma pessoa tão legal. Conta pra mim, eu quero saber se você já passou por isso, se você já teve uma experiência como essa, tá? Conclusão. Vocês perceberam que o final dessa historinha, o final dessa fábula, teve um ensinamento moral? Foi esse que eu falei para vocês. Quem vê cara não vê coração. Agora é a sua vez. Agora a frase aí está no lugar certo. O ratinho dessa história era o quê? Será que ele era o terrível? Será que ele era o ingênuo? O ingênuo, não é? Ele não via maldade em nada, ele tinha uma pureza. E o galo? O galo era o que aí nessa história? Quem sabe me dizer? Conta pra mim, Adalgisa. O galo era o barulhento, que chegou cantando, chegou fazendo alvoroço. Tanto é que o ratinho teve medo dele, não é? Nossa, muito barulhento, vou sair daqui, vou correr para junto da minha mãe. E o gato? Será que o gato era o bonzinho da história? O que é que você acha? O gato era o terrível, isso mesmo, gente. O gato, olha só não comeu o ratinho porque estava dormindo. Gente, vocês podem encontrar fábulas como essa que eu contei e tantas outras legais na árvore do livro. Muito fácil acessar, tá? Você digita www.arvore.com.br. Ao entrar no site, você vai digitar a sua matrícula, tá certo? Você coloca REC e matrícula. O que é REC, professora? REC são as iniciais de Recife, tá bom? REC e a sua matrícula. Ah, professora, não sei minha matrícula. Pergunta na escola que a sua professora pode te informar, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito, tenham gostado dessa fábula e levem essa lição de moral para a vida de vocês, tá bom? Quem vê cara não vê coração. Um beijo, gente. Amo vocês. Tchau, tchau.